Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Henrique, eu sou analista ambiental do Parque Nacional de Brasília e da Reserva Biológica da Contagem. E o professor de vocês convidou a gente para falar um pouquinho, né, do que é o trabalho, de como que é o trabalho dentro de uma unidade de conservação, né? Então, antes de mais nada, a unidade de conservação é uma área, um espaço, né, delimitado, protegido por lei, né, e que tem um regime especial sobre aquele espaço, ou seja, não pode acontecer nada dentro daquela área, por algum motivo, né? No caso das unidades de conservação, né, de proteção integral, a gente trabalha com a proteção da natureza, né? Então, o que tem que estar lá dentro tem que estar conservado para o meio ambiente, né? E para quê? Para proteger da gente mesmo, né? Então, porque a gente está destruindo tanto o ambiente, tanto a nossa natureza, que precisam ter espaços reservados, exclusivos, para a gente saber como era antes a natureza. Olha que absurdo, né? Porque no final das contas, se a gente bobear, é só o que vai sobrar. E isso é um problema, né? Mas enfim, é uma outra história. O nosso trabalho lá tem inúmeras atividades, né? Então, desde a fiscalização, que é o trabalho mais importante da unidade, que é ter que chegar e tirar as pessoas de dentro, né? Então, por exemplo, tem caçador, tem pescador, tem gente que faz invasão dentro da unidade de conservação, né? Para construir um lote, depois para vender, é uma coisa de louco, né? E isso tudo interfere negativamente para a unidade de conservação, por isso é necessária a fiscalização. Né? Então eles vão lá para coibir esses crimes, isso é crime, são crimes ambientais, tá certo? Depois tem um outro trabalho que é bastante forte, assim, bastante importante, que é a proteção contra incêndios, né? Então, assim, a gente tem a equipe das brigadas, né, que fazem esse trabalho valorosíssimo, difícil, árduo, porque imagine como é estar a 40, 50 graus, né, no ambiente, com aquele fogão ali, né, e você tendo que estar com uma roupa que pesa, né, a roupa que pesa uns 2 quilos e mais um equipamento que pode pesar uns 12 a 20 quilos, né, indo apagar fogo. Não é uma coisa fácil. E o pior, né, a grande maioria dos incêndios são criminosos, né, ou são de descuido. Né? Então a pessoa quer queimar um lixo, a pessoa quer queimar, sei lá, limpar o seu lote e tal, e o fogo extravasa. Por quê? Porque o pessoal não bota fogo no período da chuva, bota fogo no período da seca, né? E aí o fogo se alastra terrivelmente. E aí o pessoal da brigada tem que ir lá apagar. Antes disso, eles fazem um trabalho bastante sério, que é fazer os aceros, né, no entorno da unidade, dentro da unidade também o manejo integrado do fogo, que são áreas em que o pessoal queima, mas queima no período da chuva, justamente para que não pegue fogo no período da seca, né? Porque no período da chuva as coisas estão mais verdes, então o fogo é mais tranquilo, né? Então esses são dois trabalhos bastante importantes, né? Fora isso, a gente tem também, deixa eu olhar aqui na minha colinha, né? A gente tem a questão das pesquisas, né? Ou seja, tem muita gente que quer fazer pesquisa. A área é protegida, então quer dizer, a natureza está íntegra ali dentro. Então, as pessoas querem descobrir, os pesquisadores eles querem descobrir como que é, como que funciona, o que tem lá dentro. Então, a gente faz o manejo dos pesquisadores, ou seja, dá autorização para eles entrarem e fazerem as pesquisas, né? Além disso, tem a regularização fundiária, porque o parque ele tinha uma determinada área e depois em 2006 ele foi ampliado. E aí essa ampliação tinha gente morando, então tem que fazer todo um trabalho para ver como que vai indenizar aquelas pessoas ou qualquer outro modelo, né? Porque infelizmente dentro de parques nacionais, né, e reservas biológicas não pode ter gente morando, né? Então tem que ter esse trabalho aí, né? E aí a gente consolida a unidade de conservação. Depois de consolidado, aí tem outros trabalhos, né? Que aí é, por exemplo, a recuperação de áreas degradadas, né? Porque, por exemplo, se tinha gente morando lá antes, e olha que a área antiga também teve muita gente morando, desde o século XVIII, né? Então, quer dizer, a gente tem cicatrizes dentro da área do parque, né, e da reserva biológica que são muito antigas, né? Então tem muitas espécies exóticas e são obrigados a retirar, né?
Agora, tem exóticas e tem exóticas invasoras, né? As exóticas, algumas talvez sejam mantidas, porque, por exemplo, mangueira. Mangueira é uma planta exótica, né? Que não é tão invasora, mas que, por elas estarem lá 40, 50, 70 anos, né? Os animais também já se habituaram a comer manga, né? Então é um problema se você vai tirar, sem contar que toda mangueira dentro do parque é um local histórico, né? Porque indica a presença das pessoas ali. E isso é uma coisa interessante também de saber, né? Porque todo mundo acha que Brasília surgiu do nada, né? Mas na verdade já teve muita gente morando aqui na nossa região antes de Brasília ser Brasília, né? Então isso é interessante. Aí tem a questão da educação ambiental, que é onde eu trabalho, né? Então a gente desenvolve uma série de trabalhos lá, a gente recebe primeiro professores, eles fazem um curso com a gente, para depois os professores poderem levar os alunos, vocês, né, estudantes, lá para o parque, né? Então o ano passado e esse ano ficaram parados, né, por causa da pandemia, mas a gente espera que isso possa acontecer no ano que vem, né? Então, né, se os professores aí tiverem interesse, é só entrar em contato com a gente para fazer o curso, né, e depois levar vocês. Então, cobrem dele, né? E aí também a gente tem um negócio chamado gestão participativa, né, que é onde as pessoas da sociedade podem trabalhar na unidade de conservação, né? Mas trabalhar, peraí, não vai ganhar nada? Não vai ganhar nada, é uma questão voluntária. Então, por exemplo, existe o conselho consultivo, né, que é um conselho de pessoas que ficam pensando a unidade de conservação, os seus problemas, as suas coisas boas, né, e junto com a equipe da unidade conseguem pensar em melhores soluções, né? Então, são pessoas de várias áreas, né, que são envolvidas nesse trabalho, né, e aí começa a se desenvolver uma série de coisas bem interessantes para a unidade. Pode até ter briga, né? Porque tem gente até de pessoas que moram dentro da unidade que participam do conselho, né? É bem interessante. E fora isso, o próprio voluntariado, né? Que assim, as pessoas elas podem se voluntariar para doar uma parte do seu tempo para desenvolver uma atividade dentro do parque, junto com a equipe da unidade. Então, tem gente que trabalha com uso público, que é a parte da visitação, tem gente que trabalha com a gente lá, com a educação ambiental, tem gente que trabalha com o manejo de espécies exóticas, retirando exóticas, depois fazendo semeadura ou plantando espécies nativas para recuperar áreas, né? E tem também gente que ajuda a apagar o fogo. Então, é bem interessante, é uma coisa muito legal. E por que as pessoas fazem isso? Por dois motivos. Por amor, né? E por querer conhecer mais a unidade, né? Então são essas duas coisas que levam as pessoas a querer desenvolver as coisas ali dentro do parque. É bem interessante, são pessoas bastante engajadas e são pessoas que se dedicam realmente a conhecer e a ajudar a gente a proteger as unidades, né? Bem legal. E aí também, assim, lógico, tem as partes chatas da coisa, né? Que assim, mas tem gente que gosta, né? Que é a parte meio que a gente chama, que são as partes administrativas. Então tem gente que cuida de ponto, de folha de ponto, tem gente que cuida, né, do patrimônio da unidade, ou seja, a gente tem uma série de coisas lá, tem móveis, né? Tem viaturas, tem uma série de coisas, tem que ter gente para entender, para pensar e saber exatamente qual é a condição de cada um deles para que as outras pessoas possam trabalhar, né? Então tem uma série de coisas assim. E aí, assim, agora os grandes desafios que a gente tem são esses que a gente falou no começo, né? Então, assim, a caça, a pesca, a invasão, né? As pessoas que moram ao redor da unidade, elas estão aumentando, né, em quantidade. Então, isso significa mais desmatamento, porque vão ter mais casas, né? E isso é um problema, porque a fauna que está dentro do parque, ela não fica só no parque, ela precisa circular, né, ir para áreas fora do parque, né? E aí começam os problemas, né? Porque assim, ao redor da área velha, né, da área original do parque, tá cheio de estrada. Então, se o bicho saiu, uma chance grande dele ser atropelado, né? E aí, se ele conseguir atravessar, aí o que ele vai ter? Ele não vai ter mais vegetação de cerrado ao redor dele, né? Vai ter uma série de casas, vai ter uma série de chácaras que já foram desmatadas, né? E o pior é quando a gente tem a área urbana. Aí é o pior de tudo, né? Porque
o bicho atravessou e já era, né? Assim, se ele conseguir voltar, menos mal, mas se ele passar e continuar, ele pode pegar uma série de doenças de animais domésticos e tal. E esse é um outro problema, porque assim, se o nosso bicho também sai, os animais domésticos também entram, né? Eles atravessam as estradas e vão para dentro do parque. Então, cachorro, gato, esses são os principais problemas, né? E o cachorro, né? Ele se junta em matilhas e aí vão atacar os bichos de dentro do parque da reserva, né? E o gato é pior ainda, né? Porque assim, o cachorro não consegue escalar a árvore e o gato consegue. Então ele vai pegar ninho, ele vai pegar uma série de bichos e ele é menor, então ele entra em tocas, né? Então assim, são bastante complicadas as coisas. E aquilo que a gente também tinha falado, que é a questão, né, dos centros urbanos estar chegando cada vez mais perto da unidade e às vezes eles querem realmente entrar na unidade. Né? Então já aconteceu várias vezes da equipe da fiscalização ter que tirar invasores de lá de dentro, porque eles queriam fazer as casas deles lá dentro. Agora, se nem as áreas, né, que estão fora das pessoas respeitam, imagina, né, assim, por isso que a gente tem que ter as áreas protegidas, né, as unidades de conservação, para poder proteger o pouco que resta. Né? O cerrado, por exemplo, já 50% dele pode dar tchau. Tá certo, gente? Bom, detalhe, para eu poder trabalhar no parque e na reserva biológica, eu tive que fazer um concurso. E esse concurso foi com 600 mil pessoas. Eu passei entre as 1.000 pessoas que foram classificadas ali dentro. Né? Então, por que isso? É ralo. Tem que estudar, galera. Tem que estudar muito. Vocês viram que eu falei de pesquisador, vocês viram que eu falei, né, do trabalho, do concurso. Então, assim, uma coisa que a gente pode ter, né, que pra gente aí é de graça, né, quer dizer, aquilo que entra na nossa cabeça, né. Então, galera, estudem. Se eu puder dar um recadinho para vocês, né, e façam uma visita pra gente lá a qualquer hora. Um abraço para vocês, gente. Até mais.